É interessante no estudo de hoje, da questão que envolve a tolerância, porque parece que havia, por parte da espiritualidade, uma noção muito clara do quanto a intolerância faz parte dos nossos dias. Eu não sei se o homem viveu períodos em que ele se harmonizou com os demais, mas nos nossos dias há uma explosão de intolerância. As pessoas, em relação às ideias, não toleram que o outro tenha ideias diversas das próprias. E isso é uma coisa, assim, absurda, né? Quem trabalha com o direito, como é o meu caso, nessa encarnação, isso se dá desde os 15 anos, quando eu fui ler o primeiro código, antes de pensar em ingressar na faculdade. A coisa que a gente mais aprende no direito é ouvir a parte contrária. Sempre, sempre, né? Seja qual for a posição, se você defende alguém, você espera a manifestação e a posição do outro. Se você acusa alguém, você vai sempre esperar a manifestação do outro. Se você julga, você necessariamente vai ouvir as duas posições. Então, foi uma encarnação até agora em que essa foi uma regra, né? O exercício de ouvir o argumento da outra parte, que eu posso discordar totalmente, mas eu vou ouvi-lo e vou fazer tudo o que eu puder para que ele exista. Então, é uma coisa assim, intrínseca no exercício de uma atividade como a que eu faço. No magistério, isso é um pouco diferente, porque, na verdade, nós fazemos as nossas posições, né? Expomos as várias correntes para os alunos, mas sempre mostramos justamente isso, essa multiplicidade de visões. E é isso que é o exercício da tolerância. Ele usa uma imagem muito bonita, que é a imagem de uma máquina, né? Eu gosto dessas construções que ele faz. As peças de uma máquina suportam-se umas às outras para que tenha a produção. Então não dá para dizer que a peça A é mais importante que a B, que a C, que a D. Todas congregam as suas forças para isso, né? E ele então diz que a tolerância está no quinto parágrafo. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando algumas coisas interessantes. Esperança, paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal. Olha que coisa interessante o raciocínio. Esperança, paciência e perdão. Esperança, paciência e perdão. Puxa vida, mas o tolerar pode significar isso? Não, ele diz que significa, né? A esperança de que aquela visão que às vezes não se mostra a mais correta, um dia venha a ser. Então eu não posso imaginar com espíritos que transitam em graus completamente diferentes, e nós somos assim,
Nós somos espíritos com experiências diferentes uns dos outros, que aquele que está com menos experiências compreenda as coisas da mesma forma que alguém que já as tem em demasia ou num número mais avançado. Então você tem que esperar, porque há um momento em que aquela compreensão pode chegar, vai depender da pessoa, da capacidade dela, mas isso vai chegar. Isso necessariamente então nos leva ao exercício da paciência. A paciência, né? Eu tenho que aguardar o tempo de cada um. E se o comportamento daquela pessoa, que eu espero seja diverso, que eu aguardo se modifique, resultar em algo que me agrida, eu vou demandar então o perdão. O perdão com esquecimento de todo o mal. Pronto, aqui está fechado o raciocínio. Porque todo o mal, na visão espírita, representa a ausência de conhecimento e prática do bem. O mal, longe da visão que existe no mundo até o surgimento do Espiritismo, não é um valor em si que se opõe ao bem. Porque é assim que as pessoas são instruídas, ao bem na luta contra o mal. E os espíritos dizem, olha, não é assim, não é assim. Há só o bem. Mas espera aí, eu vejo o mal, sim. Você não só vê, você pratica. E por quê? Porque você não entendeu ainda o valor do bem. Quando você entender, você vai deixar para trás o mal. Então ele faz esse raciocínio assim, e amarra, porque justamente quem se mostra intolerante é alguém que ainda não valorou as coisas de uma maneira mais avançada. Ainda não valorou, não conseguiu. E se não conseguiu foi porque não conheceu. Ainda não teve informações, experiências para isso. Às vezes não tem recursos mesmo. Eu vejo muitas vezes o comportamento agressivo e você percebe, olha, falta para a pessoa o mínimo de instrumental para poder raciocinar e conviver de uma maneira em que estas questões são irrelevantes, completamente irrelevantes. Uma das filósofas, aliás, a filósofa que eu mais amo de paixão é Hannah Arendt. E Hannah Arendt é alguém cuja última existência foi uma existência de dificuldades. Ela é filha de hebreus que são expulsos da Rússia, naqueles programas de sempre colocar a culpa sobre os hebreus. Ela vai para a Alemanha. Na Alemanha, ela vive de uma maneira tranquila até quando chega ao ensino universitário. E na universidade ela começa a perceber o movimento que o nacionalsocialismo está fazendo, e esse movimento é contrário aos que são da sua origem, embora ela tenha nascido na Alemanha, não era considerada alemã, porque justamente era rotulada como hebreu. Ela então migra fugindo para a França. Na França ela enfrenta uma série de problemas, também de perseguição, e vai acabar morando nos Estados Unidos, sem ter o domínio do idioma, sem entender a sociedade americana. E ela tem uma capacidade de refletir a respeito da prática do mal, que ela faz acrescentar de uma expressão, a banalidade do mal, porque justamente fecha esse raciocínio. Como a pessoa não conhece o bem,
Aquilo que ela faz muitas vezes é automático, é mecânico, porque ela ainda não descobriu o valor do bem. Ela é muito crítica da bondade. É interessante, né? Ela diz que cansou de ver pessoas boas fazerem atrocidades. Então, ela é crítica da bondade. Ela é contra a bondade. Ela acha que o que vale é a verdade. Porque quem conhece... olha de novo, casando com o que a gente está vendo. Quem conhece sabe que se fizer o mal, em princípio está fazendo para si próprio. Né? É uma coisa assim bem lógica. Não me fala de bondade. Eu cansei de ver gente bondosa entregando os outros para irem para campo de concentração. Cansei. Gente que parecia assim o exemplo de tudo, mas não era. Então cansei. Não me fale de bondade. Jesus não aceita ser chamado de bom. Curiosamente, uma das poucas expressões fortes que diz, não, eu não. Deus sim, eu não. Por quê? Porque sabe que o importante é o conhecer. Quem conhece, não faz. Se você sabe que o que você faz não é correto. Então, quando você pega alguém intolerante, e aí o desafio nosso de não sermos como tais, intolerantes, sabe que aquela pessoa está distante dessa capacidade de compreender. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Parece na primeira construção que ele vai dizer, então eu tenho que... Não. Se o mundo caminha adoidadamente, é mais um motivo para você ficar alerta e ajudá-lo, se você tem condições de entender o que pode fazer. Então, quem quer ajudar não vai partir para a agressão. Quem quer ajudar não vai partir para o conflito. Quem quer ajudar vai compreender a maneira como os outros transitam. É esse o exercício. Até porque todos, sem exceção, e essa exceção atinge o mais alto nível que nós pudemos imaginar, todos somos perfectíveis. Só há um perfeito. Todos somos perfectíveis. Então há sempre alguma coisa da nossa parte que ainda é fruto de ter que lutar, ter que aprimorar, ter que melhorar. É importante pensar nisso. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. São dois exemplos assim fáceis de entender. A gente olha a semente. Bom, o que será da semente? O tempo da semente não é o tempo imediato. Nós vamos precisar que ela primeiro germine. E quantas sementes são perdidas? Eu acompanhava o plantio outro dia, acompanhando imagens do plantio, a quantidade de semente que o sujeito coloca no solo para que algumas possam produzir resultado, denota essa preocupação do agricultor. Não é põe aqui, vai ter, não. Lança e espera, Quem vai fazer com que isso germine? Bom, são leis que nós não estudamos, mas não somos capazes de controlar. Nós estudamos. Então, hoje a ciência sabe o tempo que demora para germinar, o tempo que demora para crescer e o tempo que vai florir e frutificar. Pela observação.
Aí se sabe que condições propícias favorecem. Bom, então eu dou as condições propícias. Mas é Deus. É uma sabedoria que não é a sabedoria nossa. É a sabedoria muito maior do que a nossa. É a inteligência suprema. O raciocínio do Riacho é extremamente fácil da gente entender. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, são indícios naturais da condição evolutiva em que eles estão. Então você não vai esperar nada de quem a evolução ainda está em um determinado nível. Não há saltos, não há saltos. Se a evolução é aquela, é daquilo ali. Não se colhe da figueira abrolhos. Jesus usava essa... Você não vai tirar espinhos de uma figueira, não tem o que tirar, ela é diferente. Você não vai conseguir mudar as coisas. Então, é o tempo de cada ser em evolução. Opor ódio ao ódio é ingressar na zona da destruição. Destruição. Ele fala aquilo que a gente começou comentando. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Olha que síntese fantástica. Eu acho que estou fazendo mal para o outro. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu estou sendo justo. Essa é a explicação que a gente ouve das pessoas. Não, eu estou fazendo de justiça, ele merece mesmo sofrer, ele merece passar por isso, ele merece... Bacana, o sujeito está no lugar do Criador, está decidindo sobre a vida das criaturas. É uma posição, E que retrata o quê? A posição evolutiva que a pessoa está. O espírito mais perfeito que nós conhecemos mandou amar quem te agride. Ofertar outra face para quem te bate em uma. Caminhar 2.000 passos se ele te pedir 2.000. 2.000 para quem pede 1.000. Então veja, é a ideia de entender cada qual no seu tempo, na sua condição. O intolerante é alguém que ainda não compreendeu muitas e muitas coisas. Daí a preocupação, que é o mais forte dessa lição, no sentido da nossa postura em relação à intolerância. E eu não falei da tolerância, eu falei da intolerância, porque nós nos revelamos intolerantes. Muitas e muitas vezes. Então, essa postura é reveladora, então, do estágio evolutivo que estamos. Quando Mahatma Gandhi foi advertido de que deveria se esconder, sair um pouco do público, porque aquilo era um risco, ele não demonstrou nenhum tipo de preocupação. Eles são violentos, eles vão me matar. Mas o que é isto? Sócrates, à beira da execução, ouve de Xantipa aquela colocação: mas você vai deixar que eles façam isso? Eles estão errados. Você queria que eles estivessem certos? Estão errados. Fazer o quê? Quer dizer, essa consciência de que o outro está num estágio que é digno da minha atenção, do meu cuidado, do meu desvelo, é um sinal claro
da luta que a gente tem que empreender conosco mesmos, para não agir como quem devolve, né? Eu vou agir como quem devolve, isso está errado. Ele diz aqui para nós que a gente deve tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porque se eu bater na ferida, eu vou ficar enroscado. E a imagem é muito clara. Então, peraí, o sujeito vem, eu tenho cuidado porque ele está doente, é como se eu quisesse com uma chaga, para vê-la curada, bater. Não vou ter êxito nenhum. Nenhum. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Ele fecha o raciocínio lá de cima, retoma lá em cima. A mesma coisa. A mesma coisa. Então você oferece para quem se mostra intolerante aqueles 3 caminhozinhos de lá. Primeiro, a esperança de que ele um dia entenda. E é um bom sinal se você se mostrar compreensivo. Vai chocar. Mas por que ele não devolveu? Não. Mas o normal era ele devolver. Não. Não é o normal. O normal é não devolver. Não devolver. Você queria que tivesse? Não. Tudo certo. É desse jeito. Segundo, a paciência. Porque pode ser que esse tempo para compreensão demore. Ah, mas enquanto isso ele me deu uma paulada. O perdão com o esquecimento. Porque no estágio evolutivo que a pessoa transita, se eu já superei aquilo, agora quando eu revido, quando eu vou, não levo desaforo, eu tenho que ajustar, então não precisa nem se preocupar porque está tudo igual. Então, ele é intolerante, você também foi, você devolveu. O dia que vier a intolerância e você não revidar, nossa, fica feliz. Feliz. Eu consegui. Segurei. Né? Mas o dia que você for lá tirar satisfação junto, não, pronto, acabou. Não precisa nem ficar preocupado. Tá igual. E igual, todo mundo tá no ponto evolutivo e aí tá certo. Vamos tocar o barco. Né? Agora, a gente não pode exigir do outro aquilo que não dá. Se eu não dei, quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com quem se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar, esquecer a sombra, buscando a luz. Não é dobrar joelhos, escalar galerias de superioridade mendaz, né? Teatralizando os impulsos do coração, mas sim trabalhar no sentido da renovação, criando bem e harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam, de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos, essa expressão, juro que eu acho de uma síntese fantástica, o idioma inarticulado do exemplo. Eu não preciso falar nada, exemplificar. Você não vai? Não. Não. E sigo. Agora é o não ali e deve ser o não sempre. Não vou revidar com ele porque ele tem 2 metros de altura e vai me pegar. Não. Eu não vou revidar porque ele está armado. Não. Eu não vou revidar. Pronto. Não vou revidar. Bom, ele vai te matar. Vai tirar a existência. Só. Vai tirar a existência.
Será que todo mundo que assassina alguém imagina que esse alguém desapareceu? Primeiro na própria forma como se recorda daquilo. Eu já tive a chance de conversar com pessoas que estiveram envolvidas em assassinato e é frequente elas dizerem: parece que há uma sombra que me acompanha. Não, não existe isso, né? A pessoa te perdoou. A gente imagina que sim. Mas às vezes, e agora então vem um pouquinho adiante, a questão ligada à obsessão, cujo lacinho ficou solto aqui para amarrar lá, né? Quem não esquece, vincula o pensamento. Quem vincula o pensamento gera a obsessão, que é a ideia fixa. Antes de chegar lá, a gente vai ter que falar de oração. É curioso ele usar a palavra oração e não prece. É curioso, né? Ele dar um título a um capítulo de oração. O Espiritismo usa prece, não usa oração. Né? No francês, embora o orare tenha presença no vocabulário, etc., pela origem, a prece é uma coisa mais interessante. Né? E Kardec, de certa forma, coloca a oração, o Emmanuel vai mostrar isso depois que abrir o raciocínio, ele vai mostrar, parece uma coisa mais ligada à repetição de palavras, né? A oração é uma coisa assim, tanto que a gente fala para as pessoas que vai fazer a prece e alguns então acham que nós devemos repetir uma prece específica. É comum hoje, quando a gente visita casas espíritas, que o sujeito faça a oração do Pai Nosso. E aí você vê o salão todo ou acompanhando ou fazendo junto. Né? E tudo bem, é uma maneira que eles entendem que deve abrir aquele trabalho. Eu confesso que preferiria que pedisse para todo mundo ficar em silêncio e se você não tem condições de fazer uma prece, também fizesse a sua em silêncio. Reserva lá uns 30 segundos e depois começa o trabalho. Ah, mas não tem que fazer? Não. Nós vamos ver que não tem, não é necessário, é pensamento. Né? Ah, mas vai ficar chato. Porque às vezes ficar chato é a prece que o sujeito faz. Que ele não sabe onde termina. Né? Ele começa e não sabe terminar. Eu acho que quando a gente não consegue fazer as coisas, o mecanismo é escrever. Escreve antes. Aí chega lá, lê. Ah, mas eu vou ler? Lê, é melhor. Você lê, fica bonitinho. Do que começa, vai, volta, vai, volta, vai, volta, 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 vai, volta, vai. Que horas termina? Né? Que horas termina? Quando é a do final, eu já estou relaxado. Eu então não estou mais preocupado, porque eu já falei, então estou tranquilo. Mas a do começo me irrita e eu preciso controlar a irritação, porque ainda vou falar, né? Ainda vou falar. Então é uma coisa assim terrível quando a gente tem que fazer exposição. Vocês não têm ideia de como é complicado fazer uma exposição, porque você não tem ideia do público. Né? Quando a gente vem, por exemplo, aqui, vocês que eu convivo há tantos anos, eu conheço o público. É diferente, então eu sei que posso brincar, posso fazer, mas tem lugar que eu não sei. Né? Eu não sei qual vai ser a recepção. VP, eu estou à vontade, o CA que era a minha casa. Então, eu não tinha dificuldade nenhuma, podia brincar no salão, fazer o que quisesse, estava em casa. Mas tem outros lugares que eu vou que já não é assim. Né? E às vezes, quando é diferente o lugar, isso tem acontecido, eu fico assim receoso. Né? E aquela oração que para mim poderia ser uma coisa assim rápida, rasteira, o sujeito faz, pega um violão, canta... Né, canta música de igreja, eu falo, não, eu não posso ter chegado aqui agora, e canta de novo, e bate palma,
Eu falei, eu acho que entrei no lugar errado, né? Me controlo, mas pode ter certeza que durante a palestra eu vou cutucar aquilo com vara bem curta, né? Vou pôr a mão, a intolerância total. Eu ponho a mão na boca do leão e tiro a comida. Não precisa disso, não precisa. Essa despedida é do mesmo jeito. Canta, bate palma, só falta passar a sacola, né? Eu tenho experiência de passar a sacolinha e derrubar no altar. Isso aconteceu comigo quando eu era coroinha. Fiz um escândalo na hora da consagração. Um escândalo. Então eu sei como é complicado, mas bateu palma, cantou e passou a sacolinha, o lugar é outro. Não pode ser uma casa espírita, né? Olha que interessante, no segundo parágrafo, quando ele diz para nós o que é o orar, é o apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Então é essa a razão pela qual ele usa a palavra oração, porque ele quer envolver também essa figura que é a da fórmula verbal. E ele usa a expressão fórmula porque é assim que é vista a oração dentro das religiões, principalmente do catolicismo, principalmente daquelas religiões que do catolicismo se separaram, os ortodoxos, os maronitas. Eles têm essa questão da oração articulada, né? O próprio muçulmanismo trabalha também dessa maneira da prece repetida, que é uma visão que ele então diz, tranquilo, compreensível, porque o que vale é o que começa a frase, é nosso apelo vivo às potências celestes. Então nós dirigimos isso, né? Ele manda a gente pensar num espelho voltado ou tentando refletir o sol no abismo. É uma outra construção também bonita, né? Pensa num espelho refletindo. Essa que é a função da prece, diz ele, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. E é interessante porque agora, nesse parágrafo, é que eu disse para vocês, antecipando, como ele dá uma ideia de oração assim. São 2 parágrafos que ele muda a ideia do que é essa oração, tá? Primeiro ele vai falar de coisas mais ligadas à natureza. Ele começa falando do planeta dentro da estrutura cósmica. Depois ele fala do oceano e a maré. Depois, na planta, a fototaxia ou anseio que o vegetal tem voltando-se para a luz. No animal, o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. E no homem comum, é a concentração ante qualquer edificação no caminho humano.
Puxa, então orar não é? Não. O professor, quando planeja o que vai fazer, ora. O médico, quando fica diante de um caso difícil, procurando solvê-lo, ora. O administrador, programando o que vai fazer, ora. O engenheiro que quer fazer uma planta para certa obra, ora. Todos estão usando processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação, da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Que interessante. Então eu estou trabalhando e estou com isso, orando. Ah, mas eu não pensei que eu tivesse que ficar trabalhando e... Não precisa bater boca, fazer nada. É só mesmo fazer, buscando fazer bem feito. É o espelho jogando a luz do sol no meio do abismo. Né? Então tudo que nós fazemos se converte numa bela oração. Puxa, então eu oro o dia inteiro. Sim, de certa forma sim. Né? Se você trabalha com esse espírito, sim, com certeza. Mas eu não preciso separar um momento para orar? Não, você deve separar um momento para refletir. Aí é diferente, porque você está executando o trabalho. Isso é uma forma de estar, então, refletindo inspiração, etc. Está se envolvendo, transpirando, conduzindo, organizando, mas você precisa guardar um momento para parar e pensar. Essa é a reflexão, que alguns chamam de meditação, de recolhimento, seja lá o que for. Esse momento ajuda a quê? A bem fazer os outros. Ele pode ser concentrado, o que é uma vantagem imensa quando a gente consegue fazer concentrado, né? Porque você realmente fica inspirado para tocar o barco depois, mas também pode ser fracionado. Então tem um espaço, tem uma página bonita que você pode ler? Tem, deixa perto. Ao invés de zapear e distrair e ganhar intolerância com certas questões que a gente ainda não consegue dominar, vou puxar uma mensagenzinha. Por isso livros como Minutos de Sabedoria têm tanto sucesso, né? Porque a gente carrega no bolso, na bolsa, e a hora que puxa aquilo, 1 minuto que você pare, tem sempre uma coisa diferente. Muito diferente. Você para e fala, nossa, é algo inspirador. Isso é o momento de refletir. Dá para fazer isso durante o dia, por um período de tempo muito grande? Nem sempre as pessoas conseguem. E não precisa sofrer por não conseguir, embora deva lutar para conseguir. Nós estamos na Terra, não somos da crosta. Somos do planeta Terra, mas da dimensão espiritual dele, não da crosta. Então é necessário estar ligado naquela que é a nossa verdadeira realidade. E isso ajuda, porque a gente consegue inspiração, consegue bom ânimo, você consegue sempre uma vibração de carinho. Essa é a hora que a gente sintetiza isso. Olha aqui, aonde vem, ó.
A prece impulsiona as recônditas, né, as escondidas energias da alma, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam. E aí nós recebemos as respostas do plano divino. As respostas, né? Muitas vezes, a partir de um instante de recolhimento, nós entendemos certos acontecimentos na nossa jornada. É fácil essa ligação. Eu estou passando por isso, mas por quê? Vem lá a ideia, compreenda por que é que você está passando por isso. Talvez agora você não vá detalhar, mas é algo que você precisa, com o qual tem que aprender. E você enfrenta, recobra o ânimo, né? Olha que interessante esse trechinho. A vontade que ora, pensamento e vida, fala da importância da vontade. A vontade que ora tange, né, o coração que sente, toca, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo. E eles vão nos renovar duas coisas: a emoção e a ideia. A emoção e a ideia. E com isso nós vamos avançar na existência. Vamos avançar na existência. É muito interessante pensar que a nossa oração pode nos conduzir, então, a esta troca em que nós somos os maiores beneficiados. A gente às vezes imagina a prece, né, como aquelas coisas que são o pedir exclusivo. Quando Kardec analisa o louvar, o agradecer e depois o pedir, a gente olha aquilo e fala, não é possível. E ele faz isso dentro do contexto do Evangelho, onde ele vai justamente analisar o Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma construção assim, de louvar, de agradecer, para no finalzinho pedir. Os pedidos que Jesus faz estão dentro de um contexto, se a prece é dele, atribuída a ele, se não chegou inteira como ele a transmitiu, etc. O sentido é esse, olha, Pai que está nos céus, santificado é o teu nome. Quer dizer, eu reconheço, eu louvo uma grandeza que eu não consigo compreender. Agradeço aquilo que ele concede e quando eu vou pedir, eu também peço sempre na condicional. É interessante esse ensino dele. Perdoa, mas se eu perdoar. Perdoa, mas se eu perdoar. Você faz com que eu tenha as coisas, mas também na medida em que eu demonstre o meu esforço. E quando a gente faz pedidos, é comum, as pessoas pedirem para a gente orar por elas. É uma das coisas assim, mais curiosas que eu vejo. Então a pessoa pede às vezes, olha, eu não tenho força para orar. Como não tem? Claro que tem. Não tenho. Tudo que eu peço, eu não consigo. Eu tenho vontade, mas não pergunto. De perguntar o que é que ela pede.
Eu não, nesse ponto, eu já me eduquei. Vontade eu tenho, né? Mas não pergunto. Porque e Deus não me atende. Eu falo, não é possível. O que será que pede? Né? Olha, ganhar na Mega Sena. Não sei se vai atender. Mas alguém, uma vez por semana, ganha. Né? No concurso que é feito, acho que é mais de um por semana. Eu não entendo nada de jogo, mas mais de um por semana. O que o sujeito pede que ele acha que não é atendido? Né? O que será que pede? Eu não sei. Pedir pelos outros é uma coisa que a gente sempre faz, também sempre a gente faz com o condicionamento. Olha, se tiver mérito, se tiver condições, se for possível. Então, não dá para a gente pedir o que talvez, eu vou usar aqui o exemplo do doente, porque acho que é o mais prático da gente trabalhar. Diante de uma moléstia, a pessoa que nos pede a prece, pede a prece para ficar curada. Eu nunca vi diferente. Né? Se vocês conhecem, por favor, me corrijam, mas é sempre assim, olha, eu preciso pedir para ficar bom, para ficar curado. Né? E aí a gente fica naquela ideia, mas será que é necessário que ele se cure? Será que não é a doença mesmo um mecanismo para que ele pare e reflita sobre si mesmo? Você não sabe, né? Mas vamos lá. Então, o pedir para curar, eu também não tenho lá muita disposição por fazer, né? Eu peço para que a pessoa compreenda aquilo pelo qual está passando. Acho que é o suficiente para a pessoa entender, porque problemas de saúde, se não são introdutórios da nossa reencarnação, né? Então vem as moléstias que a gente traz do renascimento, etc., são coisas advindas da nossa vida no planeta e as condições mesmas que essa vida oferece. Então, por exemplo, aí a disseminação da dengue. Puxa vida, podia ter uma solução para o problema da dengue. Tem. Ensinada há tantos e tantos anos. Limpa o quintal, não deixa a água parada, desobstrui qualquer coisa que possa empoçar. A receita é essa. Mas tem que ter uma vacina. Olha, tudo bem, acho que até a ciência vai nos brindar, como está aí brindando, em algumas comunidades a experiência já sendo feita, mas é para curar os reflexos. Todavia, o básico todos nós podemos fazer. Todos nós. Quer dizer, fica difícil, né? Estamos perdendo para a proliferação de um mosquito, que é uma coisa que todo mundo sabe como evitar. Eu conversei com duas meninas que faziam a visita nos imóveis. Elas foram em casa e eu que fui recepcioná-las, né? O senhor tem vaso? Tenho. Mais de um. Nós podemos ver? Eu falei, claro, levei, olharam tudo. Eu falei, puxa, o senhor põe terra embaixo? Então, exatamente como é para fazer, né? Ponho areia embaixo. E evito molhar muito, ponho areia. O ralo, o que o senhor faz aqui no ralo aonde a água da chuva vem? Olha, eu não faço nada. Era bom o senhor pôr um pouquinho de... Tá bom, então a senhora me dá o que eu devo comprar, que eu vou comprar e colocar. Mas se a senhora olhar, o ralo está seco, né? O caimento não é para ficar empoçado. E se eu não estou enganado, o mosquito prolifera aonde empoça. Né? É assim mesmo. Ela falou assim, aqui a região está infestada. Eu falei, verdade, verdade. Muitos e muitos casos. Né? E eu moro no centro da cidade. No centro da cidade. Eu moro de fundos com um terreno que é uma propriedade inexplorada ad eterno, né? Está lá há séculos sem ser usado. E o mato cresce e, consequentemente, então, pode ser um belo de um criadouro, né? Porém,
acho que era uma atitude fácil de todo mundo tomar. E não precisa olhar o quintal do vizinho, né? Basta olhar o próprio quintal. Então aí vem a moléstia. Nós queremos que ele seja curado. Olha, todo mundo deseja que ele esteja bem. Entretanto, precisa ver se nós não somos os causadores. Esse último parágrafo é muito interessante porque ele acresce à prece uma expressão que é divino circuito. É como se a gente estabelecesse uma ligação que ele chamou anteriormente de intercâmbio, né? A criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida gloriosa. A primeira vez que eu li esse parágrafo, e faz muito tempo, mas está anotado aqui, porque eu deixo essa anotação sempre, eu li rápido e falei, caramba, que coisa mais esquisita, né? Ele está dizendo que nós somos erguidos. Não, depois da segunda vez eu já vi que eu tinha lido errado. A fim de que nós nos ergamos. Então a ajuda que Deus nos concede, nos confere, é a da capacidade de nos erguermos para chegar aonde precisamos chegar. Não diz aqui que ele vem nos buscar, nem que tem um guindaste, nem que seremos transportados, teletransportados, etc. Nós temos que fazer o trajeto, né? Ele diz que nós podemos chegar ao ápice da vida vitoriosa e usa essa expressão, as duas palavras, vida e vitoriosa, estão em maiúsculo. Então ele usa mesmo dando uma importância de sucesso do ponto de vista evolutivo. Mas para chegar até lá, precisa usar as próprias pernas. Não sei, mas o pensamento com certeza. Pode ser que as pernas a gente não consiga, mas o pensamento vai precisar. O último tópico é o maior, envolve a obsessão, né? E aqui nós também temos uma questão muito interessante, porque lá atrás, quando a gente estudou, ainda hoje, a questão ligada à tolerância, ele foi insistente em dizer que tolerar é perdoar. Perdoar. Eram outras coisas, mas acima de tudo é perdoar a intolerância que eventualmente da qual sejamos alvo. Eu devo devolver o meu perdão. Ter esperança que a pessoa faça aquilo, né? Ter esperança, ela vai conseguir vencer isso aí, eu tenho certeza que ela vai conseguir vencer. Ter paciência, porque pode não ser agora, e esquecer, perdoar tudo aquilo que eu sofrer em decorrência disso. Se eu não consigo fazer isto, eu vou demonstrar a intolerância. E a intolerância é o mesmo comportamento que eu recebi. Então eu igualei as vibrações. Ele me agrediu, eu revidei. Ele me ofendeu, eu devolvo ofensa. Ele me censura, eu censuro também. Isto mostra uma equivalência. E quando nós fazemos essa equivalência, eu não sei se vocês se recordam, todos os que estavam aqui certamente se recordarão, de que no início do livro, ele nos disse que há uma estrutura organizada da qual a nossa vontade é a gerente. Lembram disso? Né?
as várias áreas, a memória, e diz que a única coisa que nós não conseguimos segurar, a vontade não trabalha, é o que vem do outro. Daí a recomendação para que o que vem do outro não me pegue. Não me pegue quando? Como? Quando eu estiver voltado para cima. Porque quando eu revido, não precisa nem imaginar, já pegou. E é esse processo de sintonia que leva à obsessão. É quando aqueles que estão na mesma zona de vibração mutuamente se alimentam. E esse mútuo alimentar-se, ele não é só uma questão realidade espiritual, realidade material. Nós somos vítimas de obsessores, não. Desencarnados, não. Nós somos vítimas de obsessores encarnados e nós somos algozes de encarnados e desencarnados. E essa questão de ser algoz é só para carregar na tinta, porque na verdade o que a gente tem mesmo é uma sintonia. E essa sintonia, onde vai se expressar melhor? Se for espiritual, na mediunidade. É essa a razão pela qual Kardec, quando estuda a obsessão, o faz no Livro dos Médiuns, para mostrar exatamente que a mediunidade é um mecanismo que permite que você, diante desses processos de sintonia, em que um dos envolvidos está fora da matéria, você possa com ele trabalhar, tentando esclarecê-lo para que faça aquilo que a gente aprendeu agora com a tolerância. Esqueça, perdoe, perdoe, né? Então é uma coisa assim muito ligada, muito amarradinha, e ele diz justamente ele começa a análise por esse caminho, né? Mediunidade como sintonia. E aí ele diz: obsessão é força inferior retratando-se entre si. Então, se mediunidade é isso, e é mesmo, então a gente com a mediunidade se sintoniza. O que acontece com quem não tem uma noção sobre a mediunidade? Não sabe ajeitar o dial da sintonia. Não sabe. Quando a gente aprende a ajustar a estação, sossegado. Então eu sei que quando eu estou aqui eu não posso ficar ajustando a estação. Quando eu estou na reunião mediúnica eu posso deixar a coisa frouxa, porque ela vai sintonizar. Agora eu não consigo ficar livre da sintonização, eu só não ajusto. Eu só não ajusto. Por quê? Porque como espíritos que todos somos, nós estamos o tempo todo sintonizados com a realidade de onde somos. A gente não está fora disso. Está reencarnado porque momentaneamente baixou a vibração para agregar células que são forças vivas num processo de duração de alguns milhares de dias. E depois volta. Todas as noites nós voltamos. Para quem dorme à noite. Para quem dorme de dia, porque trabalha à noite, no momento do sono, nós libertamos. E a realidade espiritual fica viva para nós. Quer dizer, nós estamos nela. A gente só... Então, veja como é legal, como ele vai construindo. Mediunidade é sintonia. Mas se você desenvolver essa ideia de não perdoar, não esquecer, só lembrar-se daquilo, você vai ficar vibrando numa força inferior.
A oração é um convite para a gente ir para a força mais alta. A obsessão é uma retenção nessa zona de desconforto. Fenômeno de reflexão pura e simples, ela não se dá tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência ela está entre todo mundo. Todo mundo. É evidente, todos somos espíritos. Então não só eu, encarnado, posso vibrar e trazer vibrações ruins para mim e para quem eu as dirijo, que está encarnado, como muito mais intensamente para alguém que está desencarnado. Porque aqui ainda tem a matéria para criar uma certa distração. Não é a barreira para o pensamento, a matéria. Se fosse barreira para o pensamento, nós não tínhamos as demonstrações da telepatia. A telepatia demonstra justamente a possibilidade de, na matéria, o pensamento manifestar-se. A gente já estudou juntos as cartas Zeuner, são um caso evidente de tratamento telepático de imagens. E experiência sob controle, e funciona. A tal ponto que aquela ideia, naquele momento, desenvolvida para a humanidade, foi aproveitada pelos exércitos para poder captar aquilo que estava sendo pensado sobre determinadas estratégias. Isso foi explorado por todo mundo, com maior ou menor êxito. Vejam, só essa possibilidade deveria destruir qualquer ideia eminentemente materialista, de que o ser humano é um aglomerado de células. E apesar dos cientistas haverem trabalhado com isso, documentado, a ideia de que nós somos alguma coisa além da matéria não se fixou. Nazil, mas os espiritualistas? Os espiritualistas têm a ideia de que nós temos algo além da matéria. Porém, é quase que a mesma coisa do que nada. Porque o sujeito não faz, ele já é assim, ele não vai evoluir. Ele vai, depois de um julgamento, ser destinado para o local A ou B. E acabou. Não tem graça. Não tem graça, isso não tem graça. Isso é muito simples. Muito simples. Precisa crescer um pouco mais. É por isso que, de certa forma, quem imagina, ou quem trabalha, não imagina, quem trabalha com essa questão da transmissão do pensamento, olha para a ideia religiosa e fala, mas não pode ser isso. E aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, quando Kardec diz que é tarefa do Espiritismo se oferecer para ser a ponte entre a ciência e a religião. A ponte. A ponte. Tira da ciência qualquer preconceito em relação à religião e tira da religião qualquer preconceito em relação à ciência. Todo mundo pode viver bem. Não há zonas exclusivas. Não, isso aqui é só meu, isso aqui é só... Não, nós somos uma coisa só. Então, essa ideia é interessante. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela,
inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. E aqui parece que os espíritas, principalmente alguns dirigentes que eu conheço, não leram esse trechinho do próximo parágrafo. Não existe obsessão unilateral. Vocês já ouviram, né, falar que quer afastar o obsessor. Não dá. Não dá. Então, se o espírita tivesse estudado Kardec, mas não estuda, já teria aprendido isso. Que não tem obsessão unilateral. Ah, não, vai lá na sessão de desobsessão. O que é isso? Sessão de desobsessão? Não tem. Não tem. Até porque você conversa com o espírito desencarnado. E o encarnado? É uma sintonia. Como é que a gente faz para dessintonizar um e o outro? Tem que ser mútuo. Então não é sou eu que obsidio. Eu emito pensamento. Se alguém entrou na minha zona de pensamento e bateu, nós temos dois. O que emite, que recebe e que emite. Curioso, né? Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. Vocês se recordam daquele estudo do livro Libertação, em que ele começa a percorrer aquelas regiões a ponto de ver espíritos abandonando uma forma característica, que era a forma humanoide, para se converterem em ovoides e impregnados uns nos outros. O que é isso? É a força do pensamento, da vingança, do ódio, do desejo. Isso faz a pessoa perder-se por completo, porque você é manobrado. Há espíritos interessados em que esse processo não só fique assim, como piore. E ele então pega o caso da Margarida e traz para nós de bandeja para a gente estudar. Sabe, esse lado do André Luiz, acho que é o lado mais bonito que a gente pode encontrar na literatura espírita. Porque o Emmanuel é reflexivo, ele é instrutivo nos romances, ele narra episódios vividos. Puxa, imagina alguém que esteve com Jesus, ele narra. E narra não enaltecendo ter estado, narra a sua estultice tendo estado. Senador, 1 minuto o senhor pode perder milênios, senador. Desce dessa arrogância. Não. Não. Posso fazer nada. Imagina Jesus, né? Posso fazer o quê? Você que é assim, toca. É um grande colaborador de Jesus. Mas podia ter sido aquela hora, a Lívia foi. Ah, mas era morrer. Não, era morrer naquilo, naquela realidade, naquele momento. E ele não desencarnou? Desencarnou. Então, agora André Luiz não. Né? Eu posso mencionar outros, Irmão X, etc. Mas eu vou concentrar nos dois, os que nós mais estudamos. O André Luiz vai mostrar para nós tudo aquilo que a gente lê em Kardec e diz assim, caramba, como é que será que isso funciona? Em Libertação, a obsessão é dissecada.
Em Sexo e Destino, aquela dupla dentro do apartamento é fenomenal. Isso o tempo todo, aquele tumulto, aquela coisa. Então você vai vendo assim, na realidade. E por que é que tem isso? Porque você tem o emissor, o receptor e a sintonia. A sintonia. Não há obsessão unilateral. Toda ocorrência muda e leva em conta a base do mútuo intercâmbio. Ele usa o exemplo da pedra, mas eu não vou seguir no parágrafo seguinte. Lembremo-nos do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Hoje o pessoal tem CD, né, Carlos César? Agora MP3, então não dá nem para ficar pensando. Mas na época da turma do disco, e pode ter gente aqui que seja da época ainda daquele disco rígido, é melhor não lembrar, tá? Vamos pensar no flexível, que já é alguma coisa complicada. Imagina ter aquele de 50, 72 rotações, aquela desgraça. O sujeito lembra daquilo, é complicado, tá bom? Usava quase que fonógrafo para tocar aquilo, tá? O fato é que essa imagem da repetição, que você volta quantas vezes quer, mostra para nós aquilo que acontece como fruto desta coisa que você vai repetindo. A mente obsidiada se assemelha a uma chapa que arquiva ordens e avisos do obsessor notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. Porque estar encarnado pressupõe controlar. Desencarnado, não. Nós vimos isso no Libertação. É interessante que a gente junta isso, né? Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento das sugestões. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela. É a ideia fixa. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias levam à moléstia, ao desalento, à aflição e à loucura, mas ele vai mais além, à crueldade e à morte. Olha os passos, olha os passos. Primeiro, a repetição daquilo. Eu não consigo sair da sintonia, tá? Mas isso vai trazer mais coisas. A doença, o desequilíbrio. Perdão, a doença é o desalento, a aflição, a loucura e pode até mesmo chegar aos dois últimos pontos que são gravíssimos. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Peguei, liguei, tá andando, liguei, veio, eu me sintonizei. Tá andando, eu sintonizei. Lembra, a única coisa que a nossa vontade não controla é a emissão do que vem do outro. Por isso ele nos convida a nos voltarmos para o alto para não pegar o que está sendo emitido. Agora, para voltar para o alto, não basta eu querer voltar para o alto, eu preciso me voltar mesmo para o alto. E aí você vê o sucesso do espírito como Gúbio, que era um espírito voltado para uma tarefa de libertação de alguém.
Na verdade, naquele livro tem tantas libertações que o nome do livro Libertação, de certa forma, comete uma injustiça. Porque são vários que se libertam desse processo. Pensa aquela gente que recebe, olha a alforria, vai embora, larga disso, não precisa mais ficar aí. E ficava em cima da menina dia e noite sem entender por que estava. Vai liberando todo mundo. Até que o último libertado, que é a razão do livro, que é o Gregório, né, é o último libertado, no sentido assim, de começar um processo de reajuste. Muito, muito bonito. Hoje é um pingo de sombra. Olha a preocupação. Amanhã é uma linha firme. Depois é um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Então não começa do turbilhão. Começa do pingo. Depois o traço firme, vincula e depois subjuga. Para sair, tem que sair no pingo. No traço já não dá mais. Então o que a gente precisa? É justamente o vigiai e orai. Vigia para não entrar na sintonia. Por isso é que eu disse que com a intolerância casava legal. Qual é que é o ponto que você cria sintonia? Quando não aceita que o outro haja da maneira como ele quer agir. Tem que ser tolerante. Ele age do jeito que ele quer. Não, ele tem que agir do jeito... Não, ele age do jeito que ele quer. Ele está errado. Ele age do jeito que ele quer. Não vou lá corrigir, não. Não. Mas você continua do jeito dele. E eu continuo do meu. Tá legal? Não vou. Porque a partir daí eu tenho pingo que vira traço. O dia que eu for e confrontar, o traço está estabelecido. E se isso nos trouxer complicações, como por exemplo traz, assassina o outro, assassina a reputação do outro, e tudo mais que pode acontecer, bom, o turbilhão já girou, está todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. Urge, pois, que saibamos fugir. Olha a expressão que ele usa, desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Eu não posso me manter ocioso, porque mantido ocioso eu capto mentes ociosas. O mal é, acima de tudo, o deixar as coisas como estão. Essa é a ideia predominante. Não precisamos evoluir. Não, tem que se preocupar com isso não. Olha, eu preciso fazer alguma coisa e nada. Você vai ajudar vagabundo? Você vai ajudar quem não está afim de nada? Imagina. Não, mas eu preciso... Não conta comigo. Tá, a gente quando começa qualquer empreitada não conta com ninguém, a não ser consigo próprio. Consigo próprio. Até porque, se a realização não for nossa, não acontece. É tão difícil mostrar isso para os alunos, né? Olha, tudo bem, a gente vai dar a melhor aula que puder, vai dar o melhor material que puder, vai estimular tudo, mas se você não quiser estudar, meu amigo, não vai servir nada. Primeiro, tu não vai sair. Segundo, tu não vai conseguir nada daqui. Então, é individual. A reclamação em relação à inércia é justamente porque ela favorece. Minha avó usava um ditado, mente vazia casa
do diabo, coisa assim. Oficina do diabo, isso. Era um ditado assim, quer dizer, se você não ocupar a sua mente, o que você está fazendo? Nada. E eu vejo hoje uma multidão de pessoas no vazio, de um zap de tela. Não é o WhatsApp, é o zap da tela, o zapear. Não é tanto que o Renato me ensinou essa semana uma expressão. Ô pai, você sabia que a nova expressão de morrer é deslizar, é subir, como é que é subir? Esqueci agora, puxa vida, é subir o poste, subiu uma coisa assim, é como você zapear, como na tela a gente lendo vai subindo, quem desencarna sobe, vai subindo, foi para outro, a imagem desapareceu, é a expressão para dar notícia de que morreu, considerando o conhecimento da internet. Depois eu vou trazer, no próximo encontro nosso, eu trago a expressão dele, que na hora deslizar a tela, uma coisa assim, que evoca justamente coisa que nós fazemos no celular, né? E é isso que é o morrer hoje. Olha, subiu, deslizou, foi aquela coisa inerte, a pessoa assim, envolvida em algo que pode até ser um mecanismo de instrução, mas eu duvido que seja. Poderia ser, acho que seria fantástico, mas eu duvido que seja, né? Duvido que seja. E aí então a preocupação, porque a gente vai ficar vazio. Dar novo pasto à mente pelo estudo, que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da visão, a luz divina da visão, ou da divina visão. Né? Olha o raciocínio. Então eu preciso ganhar corpo. Como? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Jesus. Instruí-vos, eis o segundo. Então é através do amor incondicional, e a tolerância é a primeira demonstração de amor, mas através do conhecimento eu me ocupo. E ao me ocupar, eu não dou margem para o pingo. Tá? O traço já é tarde. O turbilhão já foi. É o pingo. Eu tenho que evitar o pingo. Se eu sentir qualquer coisa que me mostra isso, é hora de buscar a prece. Vigia, não conseguiu? Busca a prece. Busca a prece, pede ajuda. Olha, não posso entrar nessa. Isso aqui me perturbou. Né? É frequente a pessoa começar te dizendo exatamente assim: nossa, tal coisa que ele me falou me perturbou tanto. Sai disso. Porque daí, para que você se vincule e não consiga sair, é um passo. É um passo muito, muito, muito rápido. Muito rápido. Então pegou qualquer nódoa que você sente que vai deixar você, sai dela, na hora. Não consigo sair sozinho, faz uma prece. Pede ajuda. Aliás, só de fazer a prece, já sai. Mudou o Dion. Você busca uma outra estação. Essa eu não gosto disso. Já mudei. E não me enrosco mais.